Olá, bom dia, alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos continuar a nossa discussão, o nosso debate aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Guerra Mundial. Já discuti, anteriormente com vocês, sobre o tema, na videoaula anterior. Eu vou dar prosseguimento, a essa discussão, enfocando aqui também a questão do desfecho da Primeira Guerra, como que a guerra terminou, como que ficou estabelecido, a nova ordem mundial, encabeçada pelos países vencedores da guerra. De antemão, pessoal, vamos relembrar alguns pontos, que nós abordamos anteriormente, alguns elementos históricos marcantes da Guerra Mundial. Então nós vimos que a Guerra Mundial ela foi um novo modelo de guerra que marcou, o mundo, um novo modelo de guerra que até então nunca antes visto. Nunca o mundo, nos séculos anteriores, nas guerras anteriores, havia presenciado uma guerra com tamanha catástrofe, com tamanha destruição quanto a Guerra Mundial. Nunca uma guerra destruiu tanto, matou tanto, só a Primeira Guerra Mundial foi mais de entre 15 e 16 milhões de pessoas, A Segunda Guerra Mundial, mais de 45 milhões de pessoas. Então nunca um conflito matou tanto, dizimou tanto, quanto a Guerra Mundial. Então, pessoal, o elemento que forneceu esse caráter histórico específico ao conflito foi o elemento do potencial bélico das armas utilizadas nas guerras. Então, como nas guerras anteriores eram utilizadas armas consideradas brandas, se comparado ao potencial destruidor das armas bélicas, então o poder de destruição, que as guerras anteriores provocavam, então era algo assim limitado se comparado ao potencial que foi a Guerra Mundial. Então o uso de armamentos bélicos pesados com poder de destruição em massa forneceu ao conflito um caráter histórico específico, destruidor, que marcou o mundo todo. Então, assim, pessoal, por trás de toda a guerra, de todo o conflito, a gente sabe que existem imensas ambições, interesses políticos, econômicos, grandiosos. E a gente precisa compreender essas questões, esses elementos. E é fundamental importância, pessoal, isso é até um consenso na historiografia como um todo. Não tem como a gente compreender o nosso mundo hoje, a organização, a ordem mundial vigente no nosso mundo hoje, sem a gente compreender as guerras mundiais, as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então isso é um consenso. É impossível a gente compreender a ordem mundial, a ordem econômica, política a qual nós estamos inseridos hoje, sem compreender as duas grandes guerras mundiais que marcaram o século XX. Tá? Por quê, pessoal? Porque toda a ordem mundial que foi sendo estabelecida durante todo o período pós-guerra, é resultado desse processo de disputa, de conflito, de disputa por interesses e tal. Então, a hegemonia que domina hoje, pessoal, a hegemonia dominante, a ordem mundial que predomina, corresponde ao que? A hegemonia vencedora, a ordem mundial que prevaleceu diante desses conflitos, dessas disputas por interesses. Tá? Então, pessoal, nesse sentido, como havia dito anteriormente para vocês,
A Guerra Mundial, né, é uma guerra generalizada, de grandes proporções, em que todos os países do mundo estiveram envolvidos, seja de forma direta, né, ou indireta. Então, se um determinado país não participou do conflito de forma direta, indiretamente ele esteve envolvido. Então, envolveu todos os países do mundo como um todo. Além do mais, foram conflitos, né, foram guerras de grandes proporções, de proporções generalizadas, né, que gerou imensas destruições materiais, humanas, e que marcou o mundo todo. É o que o historiador Eric Hobsbawm chama, né, do período que ficou marcado, né, por essas guerras, pela Guerra Mundial, como era dos extremos, né, o termo que ele utiliza para classificar o século XX, devido a esses conflitos de interesses generalizados. Então ele considera que o século XX foi considerado como a era dos extremos, porque foi um período em que as relações estiveram extremadas mesmo, né? Na flor da pele mesmo. Então, pessoal, como elemento de estratégia, um dos elementos estratégicos, né, marcantes no conflito, né, que as nações imperialistas adotaram, tendo em vista a nova realidade de guerra, a nova dinâmica de guerra, de um conflito generalizado e de grandes proporções, nós vimos que as nações imperialistas, elas adotaram novas estratégias de guerra. E nesse sentido, uma das estratégias que foram adotadas, né, é a estratégia de formar alianças militares como elemento para se fortalecer no confronto, né? Então, uma ou outra nação foram se unindo, né, e se formaram conjuntamente, né, a partir dessa aliança, dessa união, né, uma aliança militar. E nesse sentido, a Primeira Guerra Mundial ela foi travada, foi uma disputa, né, travada entre duas alianças militares. De um lado, né, a gente tinha a Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, pela Itália e pela Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria, né, como vimos anteriormente, né, foi considerada durante muito tempo, né, como a grande provocadora do conflito, né, devido à morte e o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né, da Áustria-Hungria. Mas a gente viu também que isso foi só um estopim, que na verdade a causa, a influência que levou o mundo à guerra tem elementos, proporções muito maiores do que um simples episódio do assassinato do príncipe, né, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Então tá, então a Tríplice Aliança ela é encabeçada, né, por esses três países, né, Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, né. De outro lado, tinha a Tríplice Entente, né. A Tríplice Entente, ela era encabeçada, né, tríplice, né, lembrando que tríplice de três, então eram alianças que eram lideradas por três países, né. A Tríplice Entente, então, nesse sentido, era encabeçada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Só que em 1917, a Tríplice Entente ela vai sofrer uma mudança, uma alteração, devido à saída da Rússia na guerra. Então, em 1917, a Rússia se viu obrigada a se retirar o seu exército da guerra, do confronto, porque o país estava havia passado por um processo revolucionário, a Revolução Russa. Isso gerou um caos político, social muito grande, né, na Rússia. Então o governo revolucionário russo, né, se viu obrigado a retirar toda a tropa russa da guerra para resolver a situação, né, para se concentrar e resolver a situação de caos político instalado na Rússia. Então, em 1917, a Rússia sai. E no lugar da Rússia, entra outro país entra na guerra, né? Que no caso foi os Estados Unidos, né? Que entrou na guerra para substituir a lacuna deixada pela Rússia, né?
Então a Rússia sai da guerra em 1917 e em 1917 os Estados Unidos entra na guerra. Tá? Então a Tríplice Entente sofreu essa alteração. Então, na verdade, os países que compuseram, né, que atuaram pela Tríplice Entente, né, encabeçando, né, o processo, as estratégias de guerra, de confronto, né, foram 4. Né? Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Rússia até 1917, Estados Unidos já ali no finalzinho de 1917, né, até 1918, que é o período, né, que vai terminar a guerra. Tá? E nessa disputa, pessoal, entre as alianças, né, a Tríplice Entente saiu vencedora. A Tríplice Entente venceu a Tríplice Aliança. Tá? Então nós temos que entender um pouco, né, o porquê, né, disso. Né? Se a gente for comparar, analisar de acordo ali a Tríplice Aliança, a nação imperialista que tinha um potencial bélico maior era a Alemanha. Tá? A Itália, mais ou menos. A Áustria-Hungria, pessoal, tinha embora foi um país, né, que gerou uma polêmica na época, né, e tal, por ter incitado o confronto, né, e etc e tal. O exército da Áustria-Hungria, pessoal, era extremamente, né, limitado, fraco. Então a Áustria-Hungria ela não resistiu muito tempo na guerra. Então ela se rendeu rápido, né, ficou até então, né, a Alemanha e a Itália para lutar, né, com todo o potencial bélico imperialista, né, de Inglaterra, França, né, Estados Unidos, né, e a Itália, pessoal, ela foi tão sacana com a Alemanha, né, pensando, né, em obter vantagens, né, diante de uma possível possibilidade de vitória, né, da Entente, né, a Itália, ela abandonou a Alemanha sozinha na guerra e se aliou, né, à Tríplice Entente, aos países da Entente. Então, pensando que futuramente fosse obter alguma vantagem, né, com isso, mas pelo contrário, né, a Itália deu com os burros na água nesse sentido, porque as mesmas restrições que os países que venceram, os países da Entente que venceram a guerra, impuseram à Alemanha, eles impuseram também a Itália. O que ocorre, pessoal? A Alemanha, ela ficou praticamente o quê? Ela ficou sozinha na guerra. Ela ficou sozinha na guerra, enfrentando todo o exército, né? Toda a força militar de Inglaterra, França, Estados Unidos, né? Então, a Alemanha ela não suportou muito tempo. Ela se rendeu, aí termina então a guerra, né, com a rendição final da Alemanha. Uma vez a guerra terminada, pessoal, as nações imperialistas vencedoras, os países da Entente, eles trataram, né, de se unir numa conferência para decidir estabelecer a nova ordem mundial a ser imposta, né, no mundo. E nessa conferência eles elaboraram um tratado, conhecido como Tratado de Versalhes, né, o chamado Tratado de Versalhes. Então, no Tratado de Versalhes, ali contém, né, diversas imposições, né, regras, né, que os países vencedores, né, impuseram aos países os demais países do mundo, os países que perderam, né, a guerra. E ali também passa a ser estabelecido a nova ordem política, né, mundial. E o Tratado de Versalhes, pessoal, ele impôs severas restrições aos países que venceram a guerra, incluindo a Itália, né, que ela pensou que ia sair ilesa do processo, né, devido ao fato de ter se aliado, né, tardiamente, né, com os países da Entente. Então, o Tratado de Versalhes ele impôs severas restrições aos países, né,
da Tríplice Aliança, né? E a primeira coisa que os países da Entente, ao vencer a guerra que eles fizeram, foram desfazer da Áustria-Hungria. A partir de então, todo o território do Império Austro-Húngaro foi fragmentado, dividido, né? E ali se formou, naquele território, a partir dessa fragmentação, se formou vários países, né? Como Iugoslávia, Tchecoslováquia, né? Então, o Império o Império Austro-Húngaro, deixou de existir com o desfecho da Guerra Mundial. Então foi a primeira coisa que os países da Entente fizeram, foi desfazer da Áustria-Hungria, né? E depois eles impuseram à Alemanha e à Itália severas restrições, principalmente, pessoal, a Alemanha, né? As restrições que os países que venceram a guerra impuseram à Alemanha, né, repercutiu não só ao país, mas na nação como um todo, como uma humilhação, né? E o Tratado de Versalhes, ele realmente, como se diz, rebaixa a Alemanha, humilha a Alemanha de uma forma vexatória mesmo, né? O Tratado de Versalhes, ele joga toda a culpa de responsabilidade pelo acontecimento da guerra nas costas da Alemanha, né? Alemanha, se a guerra ocorreu, a culpa foi sua. Então você vai ter que arcar com os prejuízos causados pela guerra. Então passou a cobrar, a obrigar a Alemanha a arcar financeiramente com os prejuízos causados pela guerra. Além do mais, o Tratado de Versalhes retirou da Alemanha as poucas possessões coloniais que ela possuía. Aliás, proibiu ela, né, de obter possessões coloniais, né? Proibiu a Alemanha de constituir, obrigou ela a desfazer da sua base militar e proibiu ela de reconstituir sua base militar. Então, esses conjuntos de restrições, pessoal, que o Tratado de Versalhes impuseram à Alemanha e também à Itália, repercutiu nesses países como uma humilhação, né? Como uma humilhação. E isso foi o que, pessoal? Isso foi foi alimentando um sentimento de vingança, um sentimento de revolta, de reviravolta, que alimentou posteriormente o novo conflito, que no caso foi a Segunda Guerra Mundial. Então, o que levou posteriormente à Segunda Guerra Mundial foi o que? Os problemas não resolvidos com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Então, esses problemas continuaram. O mesmo clima de disputa entre as nações imperialistas que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial não foram resolvidos com a Primeira. Tá? Então, essas divergências políticas, esse clima de conflito permaneceu no período entre guerras, né? Aliado ao sentimento de vingança e reviravolta desses países que perderam a Primeira Guerra Mundial, que saíram derrotados. Então, esse conjunto, esse estado de coisas, pessoal, gerou novamente, né, levou o mundo novamente a um novo conflito, a nova guerra, que no caso foi a Segunda Guerra Mundial. Então, existem, pessoal, na historiografia, um debate muito grande nesse sentido, né? Na questão, por exemplo, de será que houve realmente duas guerras mundiais como acontecimentos separados, né? O historiador, por exemplo, inglês Eric Hobsbawm coloca esse questionamento, né, na obra dele, A Era dos Extensos. Então, de acordo com a análise feita pela historiografia tradicional, né, essa análise divide, né, o confronto em duas etapas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como acontecimentos separados. Por quê, pessoal? Porque, de acordo com essa análise, há um intervalo, que no caso é o período entre guerras, e esse período não houve o confronto, né? Então houve um momento aí de interrupção e que posteriormente retorna, né, uma nova fase do confronto. Então essa perspectiva de divisão
que divide uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, é uma divisão, de abordagem feita por uma análise mais tradicional, né, da Guerra Mundial. Então, existe algumas análises de cunho mais revisionista, né, que questionam, né, será que realmente ocorreu duas guerras mundiais como acontecimentos separados? Por exemplo, o historiador inglês que eu citei, Eric Hobsbawm, considera que houve uma única guerra, que ele classifica como guerra total. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na avaliação dele, é um acontecimento só, o que ele chama de guerra total de 31 anos, porque se a gente for pegar o período, o espaço de tempo que vai entre a Primeira Guerra Mundial, o entre guerras até a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma soma de um espaço de tempo de 31 anos. Então o Hobsbawm diz que o que ocorreu foi uma guerra só, que ele chama de guerra total, que teve 31 anos de duração. Então, se a gente for somar 1914 a 1918, né, é o período, o espaço de tempo da Primeira. De 1918 a 1939, o período, o espaço de tempo do entre guerras. De 1939 a 1945, se a gente for somar toda essa conjuntura histórica, todo o espaço de tempo dessas conjunturas históricas, vai dar um período de 31 anos. Então, o Hobsbawm diz que, na análise dele, que houve uma guerra única de 31 anos de duração, o que ele chama de guerra total. Então, guerra total, né, porque é uma guerra generalizada, de grandes proporções, que envolveu o mundo todo, então ele utiliza esse termo para classificar, né, o período. Ah, mas e o período ali que não houve o confronto, né, no período do entre guerras? Porque de 1918 a 1919 não houve confronto, né? Então não teve, como se diz, uma interrupção entre um confronto e outro? É uma pergunta, né, que geralmente se faz. Então, segundo essa análise histórica do historiador Hobsbawm, na verdade não teve uma interrupção. O que ocorreu no chamado período entre guerras foi o apaziguamento do confronto direto. Mas o clima de conflito continuou. As divergências políticas entre essas nações continuou. Tanto é que continuou que teve um novo confronto direto posteriormente. Tá? Então, Hobsbawm ele observa uma continuidade. Ele observa na conjuntura histórica ali do entre guerras não uma interrupção, mas há uma continuidade. Embora não houve um apaziguamento, apenas um apaziguamento do confronto direto. Mas há, nesse sentido, né, uma continuidade. E realmente, pessoal, então, assim, as mesmas causas que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial, né, foram as mesmas causas, os mesmos problemas que não foram resolvidos com a Primeira Guerra Mundial, continuaram durante todo o período chamado de entre guerras e que alimentou novamente uma nova guerra, um novo confronto direto que foi classificado, que foi chamado de Segunda Guerra Mundial, né? Além do mais, o sentimento de revanche, de vingança, de reviravolta dos países que foram derrotados na guerra, né, alimentou ainda mais esse clima de instabilidade política, né? Então, nesse sentido, a situação foi se tornando cada vez mais assim incontrolável, gerou novamente o confronto direto. E nesse cenário, pessoal, marcado por sentimento de vingança, de reviravolta, principalmente se a gente for analisar o caso da Alemanha, da Itália, foi nesse cenário que os regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo, obtiveram fortes ascensões políticas nesses países. Foi nesse cenário, pessoal, de sentimento de vingança, de reviravolta, que Hitler foi se ascendendo politicamente na Alemanha. Que esses regimes totalitários foram ganhando força, né? Foram se ascendendo politicamente.
né? E foi acelerando cada vez mais o clima de intolerância, o clima de instabilidade política. Então, pessoal, é isso, né, que eu tenho para abordar aqui com vocês até então, né? Depois a gente dá continuidade, retratando um pouco dos elementos, questões do período entre guerras, né? Vamos abordar a Revolução Russa, né? A crise de 29, a ascensão do totalitarismo, né? Toda questões históricas marcantes aí nesse período, tá? Um forte abraço a todas e todos. Quem não é inscrito no canal, né? Não se esqueçam, né, de se inscrever, né, dar um like e ativar o sininho para vocês receber as notificações toda vez que eu postar alguma coisa aqui no canal. Abraço a todas e todos.